Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Graças a Deus vencemos mais uma batalha, né? Estarmos na casa do Senhor para aprendermos da presença do Senhor. Você abaixa só um pouquinho para mim? Obrigada, viu? Glória a Jesus. Hoje nós vamos dar continuidade à série de ensinamentos sobre batalha espiritual. Só recapitulando, na terça-feira passada foi dito aqui sobre maldição hereditária. Quem não veio pode assistir no nosso canal no YouTube e pode até anotar as passagens que foram citadas lá. E hoje nós vamos dar prosseguimento. Hoje nós vamos falar sobre conhecer o inimigo e por que devemos conhecer o inimigo. Antes de nós adentrarmos no estudo, nós vamos orar ao Senhor. Você vai pedir para que Deus conduza esse ensinamento com muita humildade, né, que nós estamos aqui, nos colocamos na frente da igreja com um tema bastante desafiador, mas também dizendo à igreja que nós estamos aprendendo juntos, né? Então a igreja também nos ajuda aí nesse momento, intercedendo por nós, amém? Deus querido, Deus maravilhoso, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos permitiu estar aqui. Senhor, estamos aqui, Senhor, porque o Senhor nos segurou, o Senhor nos trouxe até aqui, Senhor. Espírito Santo, conduza da melhor forma possível para que o seu nome seja glorificado. Aonde quer que esse ensinamento chegar, que o seu nome seja glorificado, produzindo mudança, produzindo coisas boas, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, mantenham as Bíblias abertas. Nós vamos iniciar com um versículo bem pequeno, que se encontra na carta de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Eu vou citar alguns versículos aqui, alguns nós não vamos ter tempo de ler, porque nós temos apenas 43 minutos para concluir. É um estudo denso. Então, o que eu citar aqui e não ler, depois você vai lá no canal e pega os versículos para você estudar mais profundamente, tá bom? Para a gente não correr tanto aqui e vocês terem mais tempo com a palavra de Deus. Olha que versículo pequeno. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Porque não ignoramos os seus ardis. Fim, acabou. Essa é uma fala de quem? De Paulo. Se nós lermos o versículo 10, diz assim, na segunda parte: para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Nós não ignoramos as suas armadilhas, nós não ignoramos o seu trabalhar. Como nós já citamos aqui, nós não vamos dar ênfase a Satanás, mas nós precisamos saber quem ele é de fato, né? E por que é importante nós conhecermos o inimigo? Justamente nós, sendo cristãos, nós precisamos conhecer Satanás do jeito que ele é, para nós não passarmos vergonha. Tanto quando nós estivermos evangelizando, quando nós estivermos no centro da nossa família, tanto quanto nós estivermos aqui no púlpito, para nós não passarmos vergonha. Por quê? Se você imaginar agora um teólogo que você admira pelo conhecimento, por tudo que esse teólogo produz, quer seja nas redes sociais, quer seja em livros teológicos, imaginou alguém aí que você admira? Pois bem, Satanás é muito, muito mais sábio. Então, quem era ele? Por que ele tem esse grau de sabedoria? Ao contrário do que muitos crentes pensam e ignoram isso, Satanás, ele tem o conhecimento todo da Escritura. Ele conhece, mas não teme, não crê, não suporta o poder da palavra de Deus. E em Gênesis capítulo 1, nós vamos ver assim que tudo que Deus criou era o quê? Ruim? Bom. Tudo que Deus criou era bom. A cada fim de versículo, e viu Deus que era bom.
E Deus criou quem também? E que era bom? Os anjos. E em meio a esses anjos, teve um que se rebelou. E a história estava indo tudo muito bem. Mas quando a gente chega no capítulo 3 de Gênesis, versículo 15, nós vemos tudo ir por água abaixo. Porque o anjo bom, um dos anjos bons, se rebelou e levou parte dos anjos consigo. Então, por que nós podemos dizer que é uma coisa sobrenatural, é uma criatura? Porque foi criado por Deus. Deus criou todo o mundo angelical, toda a parte angelical, e nós vamos ver isso agora. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 4. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 4, diz assim: pois Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas, lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. Judas, versículo 6. Judas, versículo 6. Diz assim: e a anjos, os que não guardaram o seu estado original. Qual era o estado original? Bondade. Mas abandonaram o seu próprio lugar. Que lugar eles estavam? Ao lado de Deus. Ele tem guardado. Quem ele tem guardado? Os anjos maus. Debaixo, sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Então, quem foi o primeiro a pecar? Foi Adão? Foi Eva? Não. O primeiro a pecar foi um anjo. Foi Satanás, que, em forma de serpente, uma serpente diferenciada, uma serpente falante, ele começou a trazer mais para si. Então, demônios são esses anjos caídos. Por isso que se dá o nome de demônios, anjos caídos. Anjos maus que um dia foram bons. Eles perderam o privilégio de adorar a Deus. Eles perderam o privilégio de ter comunhão com Deus. Eles perderam o privilégio de viver em santidade com Deus. Eles perderam o privilégio de amar a Deus. E agora eles estão sob o comando de Satanás. Mas quem está no comando de Satanás? Deus. Então Satanás, ele vai até onde Deus permite. Ele tem sim os seus poderes sobrenaturais de uma criatura angelical, mas nada ele pode fazer diante do limite de Deus. Então Deus põe limite. Deus põe limite na maldade e na ação dele, tanto no mundo quanto as nossas próprias vidas. E desde o tempo antigo, desde quando ele perverteu em Gênesis 3,15, nós vamos ver uma série de acontecimentos onde ele se infiltra, muitas vezes não com o nome diabo, não com o nome Satanás, mas nós terminamos a história e a gente pensa, como que chegou nesse ponto? Satanás se infiltrou ali. Vamos ver? 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Esse versículo ele fala justamente o nome de Satanás. 1 Crônicas, Antigo Testamento, capítulo 21, versículo 1, diz assim, então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. O que é incitar? Não sei se a linguagem ali está igual, incitou, não sei se outras bíblias falam outra palavra, outro verbo. Outra bíblia tem outra tradução? Não, incitou. O que é incitar? Influenciou? Como? Influenciou? Influenciar, provocar. Davi, então, ele dá ouvidos
ouvidos a essa incitação e ele manda Joabe para contar quantos israelitas eram capazes de guerrear, fazer os censo. E Joabe tentou até falar para ele: olha, Davi, não é bom que façamos isso. Mas Davi insistiu. E se você continuar nesse mesmo capítulo, você vai ver que Deus não gostou nada dessa atitude de Davi. Então aí nós vemos a ação de Satanás de muitas vezes colocar ideias, colocar coisas em nós que enfurecem Deus. Em Jó, capítulo 1, e o versículo 6 e 7. Anota aí pra gente ir rápido. Diz assim, ó: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde vem? Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Todos conhecem essa história, o que aconteceu na vida de Jó, e tudo foi permissão de Deus. Mas o que Satanás ficou limitado a não fazer? Ele fez tudo o que Deus permitiu, mas teve uma coisa que ele não pôde fazer: tirar a vida de Jó. Tocar na vida de Jó. Então Satanás tem ali as suas limitações. Zacarias capítulo 3, versículo 1. Zacarias capítulo 3 e o versículo 1 diz assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor. Mostrou também Satanás, que estava à direita de Josué, para o acusar. Outra ação que Satanás faz. Mateus capítulo 4, versículo 1 diz assim: Mateus capítulo 4 e o verso 1. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito, não foi pelo Espírito mau. Espírito está em letra maiúscula aí, então quer dizer Espírito de Deus. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então é importante que conheçamos biblicamente. Mas nós só lemos a Bíblia até agora. Sim, por quê? Porque nós estamos cansados de colocarmos as nossas atenções em experiências terrestres. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos que alguém venha nos dizer quem é Satanás aqui, porque a Bíblia já nos disse isso. A Bíblia já nos explicou isso. Hoje, se você procurar as literaturas, colocar no YouTube, você vai ver pessoas que foram, já falei isso, foram para o inferno mais de 10 vezes, com visões absurdas, e tem muitos crentes que querem ouvir essas pessoas, e não esses versículos que nós acabamos de ler aqui. São crentes que ficam insatisfeitos com a verdade que a Bíblia já diz, nem mais nem menos, e eles querem ouvir experiências escabrosas. Se tem alguém que foi convidado para trazer um testemunho, que ele foi visitar o inferno e ele viu Satanás tinha não sei quantos chifres, uma cauda gigante, nós vamos ver que vão haver muitos crentes ali preferindo deixar tudo o que os apóstolos disseram, tudo o que Jesus disse sobre Satanás, e vai preferir ouvir experiências terrestres que nada vão acrescentar, nada. Vão pôr medo, vão pôr confusão e não vão acrescentar sabedoria. E aí nós vamos utilizar o quê? Experiências terrestres para usar em pregação. É onde a gente passa vergonha. É onde a gente vai usar frases de irmãos, de irmãs que nada tem a ver. Não precisamos dar ouvidos. As batalhas espirituais com experiências pessoais com o diabo, elas não acrescentam em nós a fé, elas não acrescentam em nós alegria nenhuma. Basta o que a Bíblia diz.
Vamos ver mais um pouquinho o que a Bíblia diz. João, capítulo 8 e o versículo 44. João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Aqui é um resumo mais claro que a Bíblia nos deixa. Diz assim: vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Precisamos investigar um pouco mais sobre ele. Nós já entendemos aqui quem ele é, o que ele faz, por onde ele anda, de rodear a terra, de procurar uma oportunidade de entristecer um crente, de procurar uma oportunidade para criar uma situação constrangedora para um crente desanimar, para um crente tirar a fé que um dia depositou em Cristo, para um crente questionar. Nós já vimos como ele trabalha. E por que hoje nós vemos que a intervenção de Satanás ela é muito forte na igreja? Por que hoje nós vemos que a intervenção do diabo é muito forte, potestades e principados contra nós? Por quê? O que são potestades? O que são principados? É a mais alta hierarquia no mundo angelical. E estão todos contra nós, crentes. Como nós já dissemos aqui, não há preocupação em tirar do caminho quem já está fora do caminho. A preocupação é aquele que já está salvo, porque esse que está salvo produz obras de salvação. Aquele que já está no caminho do Senhor, ele produz obras de salvação para que o nome do Senhor seja glorificado. E por que então nós provocamos esse ódio em Satanás? Por quê? Porque diferentemente dos anjos, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E nós, quando nós levantamos a nossa mão, abrimos o nosso coração e afirmamos com a nossa boca que só o Senhor é Deus, nós ganhamos todo o privilégio que Ele perdeu. Nós ganhamos o privilégio de adorar, nós ganhamos o privilégio de amar a Deus, nós ganhamos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. E nós estamos a passos largos para o céu. Nós sabemos o fim da história. Nós sabemos que ele já é vencido. Então a luta dele é contra nós mesmos. É contra a nossa casa, a nossa família, a nossa santidade, a nossa comunhão, a nossa alegria, a nossa constância, a nossa persistência, a nossa oração, o nosso louvor. A luta dele é contra nós, simplesmente porque Deus nos adotou, porque Deus nos chamou. Então, ele vai sim tentar entristecer através de um ente querido, através do marido, da esposa, do filho. Ele vai tentar entristecer e tirar essa alegria da salvação. É uma das responsabilidades dele, tirar a alegria da salvação, fazer com que nós sejamos cada dia mais crentes, nem quentes e nem frios, mas que sejamos mornos. Esse é o trabalho dele. E quando nós olhamos ao redor, nós vemos que ele, em algumas partes, tem conseguido vitória. Porque justamente, ou essas pessoas dão valor demais a quem ele é, ou essas pessoas ignoram demais quem ele é. Embora ele lute contra você, os poderes dele estão sob o controle de Deus. Então vão haver as batalhas, mas nós sairemos sempre mais vitoriosos do que quando nós entramos. Quando nós perguntamos assim, como Satanás atua no mundo, nós vamos perceber que ele semeia a corrupção dentro e fora de qualquer estabelecimento, até mesmo de igrejas. Nós não precisamos citar aqui, mas existe a corrupção, ele está nisso.
Ele está nas heresias ensinadas e defendidas por muitas pessoas. Ele semeia o orgulho de cargo, o orgulho de estar lá fora e ser mais poderoso, o orgulho de ter mais dinheiro, o orgulho de ter mais poder, mais chance, mais oportunidade. Ele está aí também. O orgulho de muitas vezes se sentir mais abençoado, mais agraciado, porque ora mais, porque jejua mais, porque canta mais, porque trabalha mais, porque tem mais energia. Até nessas coisas ele está trabalhando. Ele coloca o medo em excesso, medo de tudo, medo de todos, medo da situação, medo de sair de casa, medo de ficar em casa, medo de correr, medo de ficar parado. Ele está infiltrando cada um na sua fraqueza. Para Judas a fraqueza foi dinheiro. Para Davi a fraqueza foi uma mulher. Para cada um há uma fraqueza. E Satanás, ele está sempre pesquisando isso. Ah, mas Satanás conhece a nossa mente? O que vocês acham? Ele conhece a nossa mente? O que vocês acham? Ele deduz pela nossa atitude. Porque o único que é onisciente, onipresente, onipotente é o nosso Senhor. Amém? Nós estamos fazendo um culto aqui a Deus, estamos no ensinamento aqui, e Deus está aqui. Nesse horário, em algum lar, tem alguém fazendo um culto, e Deus está lá. Lá no Japão, tem alguém fazendo um culto nessa hora, e o mesmo Deus que está aqui, ele não mandou um anjo aqui, ele está aqui. E o mesmo Deus que está aqui também está lá. A limitação de Satanás é a seguinte: se ele estiver num bar, o próprio Satanás, ele não consegue estar em outro lugar. Ele tem que mandar o quê? Os seus demônios. Porque ele não é onipresente. O nosso Deus é. Ele não é onisciente, mas o nosso Deus é. O que é onisciente? É que sabe de tudo, tem na mão toda a ciência. O que é onipresente? É que pode estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. E como você sabe que Satanás não é onipresente? Porque Satanás é criatura, e a criatura ocupa espaço, e ela não consegue estar no mesmo espaço ao mesmo tempo. Nós somos criatura. Nós conseguimos estar no mesmo lugar? Em lugares diferentes ao mesmo tempo? Não, Satanás também não. Mas o nosso Deus pode. Satanás faz crescer a superstição e as crenças místicas, tanto dentro quanto fora da igreja. Então nós vamos ver crentes atrás de sal grosso, rosa ungida, acreditando no segundo batismo, no terceiro batismo, no quarto batismo, no quinto batismo. Tem igrejas que você pecou, batiza, arrependeu, pecou de novo, batiza, pecou de novo, batiza. A Bíblia não diz, a Bíblia não fala. Tudo que a Bíblia não fala é superstição. E aí você pode pensar, será que eu tenho alguma coisinha mística na minha vida? Alguma superstição? Você vai procurar, você vai encontrar. Porque é nossa cultura. E nosso Deus hoje está nos ensinando para nós nos desvencilharmos de qualquer coisa que traga isso de superstição. Crenças em objetos, orações repetidas, rezas repetidas, curas através do dinheiro, libertação de maldição hereditária através de dinheiro. Olha, para quebrar essa maldição da sua casa, da sua família, se você depositar, fazer um pix de tanto, esse demônio vai sair. Tá? Ele está lá no seu tataravô. E na hora que você fizer esse investimento,
na obra de Deus, isso vai sair. Não é isso que Deus ensina. Crenças em objetos como crucifixo. Carol, todos aqui são crentes, mas vamos falar sobre isso. Crucifixo, água benta, lenço sagrado, quadro, estátuas, objetos antigos. Sabe o objeto antigo que foi de uma pessoa que era muito usada por Deus? Por exemplo, não importa o objeto, sim a motivação. Então eu tenho uma avó, essa avó se foi, era muito usada por Deus, deixou uma harpa para mim, e ao invés de eu guardar essa harpa com carinho, né, que o que vale agora é a lembrança, eu vou colocar minha motivação nessa harpa. Então eu vou encontrar essa harpa sempre como algo santo. Deixa eu lavar minha mão para pegar essa harpa, deixa eu me limpar aqui, me trocar para pegar essa harpa, porque essa harpa foi de alguém muito usado por Deus. E isso é místico. Falsos ensinos, mentira misturada com verdade. E aí a gente acaba pensando assim: aquela igreja é de Deus. É que só se ensina esse negócio aqui que saiu um pouquinho aqui da palavra. É esse o objetivo mesmo. Satanás começa a misturar. Ele pega um pouco da verdade, mistura um pouco com a mentira, distorce, e aí você parece que é de Deus, mas não é. Até mesmo curas em alguns lugares, onde você vê que tudo está errado, mas está acontecendo cura. Ou você vê alguém de centros de macumba falando assim para você: eu desfruto de uma paz, a minha casa é uma paz. Por quê? Porque o próprio Satanás pode se vestir, se mascarar de anjo de luz. Então não vai chegar perto de um macumbeiro tentando evangelizar e falando assim: você precisa de paz? Ele vai responder: eu estou na paz. Eu estou na paz. E você? Você vai perceber que a coisa não é bem assim. Satanás está também trabalhando nas legalizações. Por isso que Deus pede para nós orarmos pelas autoridades, pelas pessoas que decidem pelo nosso país, pelas nossas cidades. Porque através dele está havendo a legalização do aborto, a legalização do casamento gay, o divórcio cada vez mais frequente nas igrejas, né? Por questões de pequenas, pais contra filhos, filhos contra pais, cegueira espiritual diante de coisas óbvias. Como na terça-feira passada, eu conversando com a diaconisa Elisa, a gente parou e se perguntou: será que é óbvio demais para nós e para eles não? E nós chegamos à conclusão que é cegueira espiritual. Porque se você explica, se você mostra, se você prova, e ainda assim essa pessoa não vai, é cegueira mesmo espiritual. Satanás está trabalhando nisso. A Bíblia é distorcida, várias versões de Bíblias erradas, Bíblias trocando as palavras, não dessas que a gente vê traduções diferenciadas, mas Bíblias trocando as posições mesmo de versículos, escolhendo versículos que não são, que são confrontadores. Vamos tirar isso, que isso aí é muito confrontador para nós, vamos pôr outra coisa no lugar, e assim por diante. Legalização das drogas, prostituição como trabalho reconhecido e remunerado, falta de equilíbrio, esfriamento do amor, da piedade, da misericórdia. Tudo isso são os atos de Satanás. Além do mais, como nós vimos aqui, ele é a essência da falsidade, a essência da mentira. Quando nós lemos lá, quando o semeador saiu a semear, tem um versículo bem pequeno que diz que Satanás arrebata a semente do coração das pessoas. Então, Satanás é contra a pregação da palavra. Satanás é contra a evangelização das almas. Satanás é contra a pregação da verdade. Então, quando a verdade é semeada, nesse momento agora aqui, ela está sendo semeada. Quando você abre a sua boca para falar na sua casa sobre a palavra de Deus, a semente está indo. Mas saiba que no mundo espiritual há o confronto ali para arrancar, arrebatar essa semente do coração de quem está escutando. Por isso que a gente não
pode cansar de semear. Por isso que a gente não pode cansar de pregar. Ele faz sinais e maravilhas, e faz aquele que é crente, ele faz ter a tentação de pecar. E aí a gente chega num ponto: um crente em Jesus, ele pode ou não ser possuído por demônios. Um crente em Jesus. Agora nós vamos esquecer tudo que nós já vimos, experiências terrenas. Vamos pensar em tudo que nós já lemos em Bíblia e tudo que nós já ouvimos pregar. Um crente em Jesus, ele pode ser acometido por demônios, ele pode ser possuído, ele pode ser endemoniado. Sim ou não? Sim ou não? O que quer dizer possuído? Vamos lá. Quando você fala assim, está possuído, nós vamos no X da questão e a gente vai concluir. Quando eu digo que uma pessoa está possuída, eu quero dizer que ela tem um dono, certo? Nós somos como se fôssemos, como eu disse na primeira terça-feira aqui, é como se nós fôssemos um cavalo, daqueles bem respeitados, mas nós temos um cavaleiro. Ou esse cavaleiro é o diabo, ou ele é Deus, não tem outro. Ou é um, ou é outro. Estar possuído quer dizer que Deus saiu de cena aí nesse corpo. E quem está possuindo esse corpo? Ações, pensamentos, atitudes, que mais? Qualquer outra coisa que essa pessoa faça. Quem está possuindo essa pessoa, possuindo, posse, é Satanás. Então o crente em Jesus, repetindo a pergunta, ele pode ser possuído por Satanás? Sabendo dessa definição de possuir, que quem é endemoniado é cheio de demônios. Pode ou não? Biblicamente, não. Mas a palavra que o pastor Afonso trouxe, ele leu filha de Abraão. Essa filha de Abraão, filho de Abraão é uma expressão. Não quis dizer que a filha da mulher cananeia, ela era de Deus. Era uma expressão, filha de Abraão. Você vai ver vários exemplos de pessoas que se afastaram totalmente de Deus. Estar possuído de demônios é estar habitado, controlado por Satanás. Só no livro de Mateus nós vemos que as pessoas endemoniadas tinham. O que Satanás produzia nessas pessoas? Distúrbios, paralisia, cegueira, surdez, que mais? Loucura, reações semelhantes à epilepsia. Então quer dizer que quem tem essas coisas tem demônio? Não. Nós precisamos separar. Mateus 4:24 diz assim, e a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Em Mateus 8:28 nós vamos ter o relato dos gadarenos. Em Mateus 9:23 nós vamos ver a ressurreição da filha do chefe da sinagoga. Em Mateus 12:22 nós vamos ver o homem que era cego e mudo e era possessão. Em Mateus 15:22 nós vamos ver a mulher cananeia e sua filha. Ou seja, não a base bíblica de que um crente pode ser possesso por demônios. Mas eu conheci um irmão que ele cantava, tocava, e um dia ele foi possesso. Então ele não era um irmão, ele não era convertido, tá? Mas ele tomava Santa Ceia, não era convertido. Mas ele era batizado, não era convertido. Mas acontece que ele falava que era maldição hereditária. A partir do momento que eu me rendo ao Senhor, a maldição hereditária, ela é cortada, é acabada. Eu não preciso fazer uma campanha para crente salvo,
Vamos chamar os crentes salvos aqui para fazer uma campanha de libertação de maldição hereditária. Porque a partir do momento que eu me rendo a Deus, que eu me rendo a Jesus, eu sou possuído por Jesus. E as obras das trevas não prevalecerão contra a minha vida. Efésios capítulo 1, versículo 22. Diz assim, 21 e 22. Porque tudo está no arrependimento, tá? Efésios capítulo 1, versículo 21 e 22. Acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude. O que é plenitude? Tudo, pleno, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Não é maravilhoso? Não é maravilhoso ser de Deus? João capítulo 14, 30. Já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele não tem poder sobre mim. Jesus falando, ele não tem poder sobre mim. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, vocês são de Deus. A resposta aqui. Vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. 1 João capítulo 5, versículo 18 e 19. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Ou seja, nascido de Deus não vive em pecado. Se vive em pecado, não é nascido de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode lhe tocar. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então quer dizer, para terminar, que se o crente ele não pode ser possuído, por que então nós falamos assim: olha, o diabo do adultério entrou na vida dele, o diabo da ira entrou na vida dele, o diabo da bebedice entrou na vida dele? Aonde está escrito que essas coisas que eu disse, adultério, ira, bebedice, é nome de diabo? Ou isso é vício de linguagem? É vício de linguagem. Nós falamos assim: Senhor, repreenda o espírito do adultério, repreenda o espírito do quê? Vamos falando aí os pecados: ira, gula, vício. Isso não é espírito, isso é pecado. As obras da carne. Gálatas 5, versículo 19 e 21. Então, não existe o demônio do adultério, existe o pecado do adultério. E o demônio que faz a tentação para haver o adultério. Mas muitos irmãos acabam falando assim: tadinho, é o diabo que pegou ele, o diabo do adultério. Não, ele teve a decisão ali para ele fazer o adultério. Eu estou só dividindo uma coisa da outra: o que é possessão de fato e o que é pecado de fato. Então, pecado da soberba, espírito da soberba, demônio da soberba, não. Demônio do orgulho, não. Todas essas coisas são obras da carne. Ah, Senhor, repreenda o demônio da prostituição. Não existe um demônio chamado prostituição, não.
existe o pecado da prostituição. Então, vamos saber agora a diferença entre a parte angelical e a parte de pecados. A ação do diabo é tentar o crente a pecar. Então a gente resume e termina agora falando o seguinte, que a ação do diabo é tentar o crente a pecar. Ele foi o primeiro a pecar. Tudo que nós vimos agora, vamos recapitular? Então ele foi o primeiro a pecar, certo? Onde a gente vê isso? Gênesis 3. Porque tudo que Deus fez era bom. E ele foi criado por quem? Por Deus. Por Deus. E ele se rebelou. Então, o diabo tem dono, sim. Tudo que ele faz com limite. O diabo não pode ler a nossa mente. O diabo não é onipresente, onipotente, onisciente, não merece glória e nem louvor. Mas por que estamos aprendendo sobre ele? Porque todo bom guerreiro precisa entender quem é o seu adversário, quem é o seu inimigo, para saber distinguir o que é pecado, o que é possessão, o que é tentação, o que é opressão, o que é provocação de Satanás, o que é pensamento mau, o que é seta. Então esse é o objetivo hoje aqui. Amém? Os irmãos têm alguma dúvida? Alguma pergunta? Então eu encerro aqui e a gente espera vocês na próxima terça-feira. Amém? Deus abençoe a todos. Só os irmãos na paz do Senhor. Amém. Vamos colocar de pé. Quando a gente fala da onisciência de Satanás, né? Eu costumo usar um termo bem fácil para a gente entender. Por que Satanás descobre algumas coisas da nossa vida, né? E age conforme a gente está querendo. É que Satanás é o maior psicólogo da terra. Ele tem paciência para ouvir. Ele escuta. Ele não é surdo, ele escuta bem. Então, pelo que você vai falando, e a Bíblia diz que da boca fala o que está cheio. Você vai falando, e ele vai criando a sua receita. É como você vai ao psicólogo, estou sentindo isso. Aí o psicólogo fala, faça isso. É o que Satanás faz com as pessoas, crentes e não crentes. Os crentes que não têm o capacete da salvação são mais vulneráveis, né? Então nós temos que estar bem atentos, amém? Domingo estaremos aqui no culto de primícias, né? Segundo domingo do mês, está correto? Não esqueça de trazer o seu quilo de alimento, né? A Bíblia diz que Deus cuida dos órfãos e das viúvas, né? E ultimamente aí nós temos tido muitos órfãos e muitas viúvas. Então é tempo da gente se colocar de pé. Não que nós não temos feito, mas fazer um pouco mais. Amém? Como diz Jesus, se te pedir para andar 1 quilômetro, ande 2. Se pedir a tua blusa, dê a capa também. O que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Amém? Oremos. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos e louvamos por essa noite. Obrigado pela vida da Carol, pelo seu estudo. Obrigado pela vida de cada irmão que está aqui. Leva-nos, ó Deus, para um resto de semana de paz, de graça, de misericórdia. Que a tua unção esteja sobre nossas vidas e a armadura de Deus em cada crente que ouviu essa palavra. Senhor, usa-nos, ó Deus, conforme a tua misericórdia, a tua graça. E que nós sejamos, ó Deus, um instrumento de salvação nessa terra para aqueles que creem. Por isso, nessa noite, Pai, eu te peço, leva esse povo em paz, na graça do Senhor, ó Deus, que nada, Senhor, venha, Senhor, sair do teu controle na vida desses irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. E o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com essa igreja, não somente hoje, mas para todos sempre, todos que creiam, digam amém. Deus abençoe a vida de todos.